Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo de bom com você, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vou fazer aquele primeiro momento. Curta, compartilhe. Fale para os seus amigos. Traga mais pessoas para o nosso grupo. Vamos estar conversando. Hoje nós vamos ver, talvez, a nossa... sobre Abraão, sobre a caminhada de Abraão, nosso último momento sobre a escola bíblica de Abraão, o discipulado de Abraão, né? Mas primeiro de tudo nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tudo que diz respeito à vida e à piedade o Senhor nos concedeu. Em Cristo Jesus nós temos tudo, temos a Tua palavra, Senhor, e temos a certeza de que o Senhor é fiel. Então, nesse momento, Senhor, peço que todos nós possamos ser ministrados por Ti, que nós possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, de uma maneira que seja conforme a nossa capacidade de receber. Porque o Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor sabe como que o Senhor deve falar conosco para que nós possamos receber. A verdade é que nós queremos a Ti, e nós queremos o que vem de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, e por isso Te agradecemos. Amém. Amém. Hoje, sendo Abraão o pai da fé, eu quero conversar um pouquinho, tenho minhas anotações, hoje eu vou ler, né, porque eu não posso perder aquilo que eu quero falar com vocês. Eu fiz aqui o meu rascunho, o meu script, né? Eu vou conversar com você sobre a questão da fé. A fé dá substância à esperança. Então, a esperança é a promessa não vista, tá? Mas nós a vemos com os olhos da fé, porque Deus a prometeu. E nós a recebemos, e ela é nossa por causa da fé. 1 Coríntios 13, versículo 9 diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tá? Em parte conhecemos, e nós não conhecemos tudo, e nem de como Deus é infinito. Por exemplo, você já imaginou a gente conhecer o amor de Deus? Nunca vamos conhecer o amor de Deus. O amor de Deus é infinito. A justiça de Deus, pensa, tudo isso é infinito. Tudo que a gente pensar de Deus é infinito. Como que nós vamos conseguir chegar a entender? Nós vamos entender em partes. E aqui, enquanto estamos na Terra, nesta tenda que é o nosso corpo, vamos entender menos ainda. Por revelação, Ele nos dá aquilo que a misericórdia dEle quer compartilhar conosco. É isso que é, né? Então, nós temos um padrão aqui em 1 Coríntios 13, 9. Conhecemos e profetizamos em parte. Mas então, conheceremos, né? Porque aqui diz, ó, conhecemos e profetizamos em parte. Agora, versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Certo? Então, nós vamos conhecer aquilo que Deus, por toda a eternidade, quiser que a gente conheça. Não vamos colocar nenhum limite para Deus. Não. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mês de fevereiro é muito quente e eu tenho uma janela aberta e ela vai continuar aberta. Então, assim, meu cabelo vai circular pelo vídeo, mas não se preocupe com o meu cabelo. Presta atenção aqui. Tá? Então, nós conheceremos e teremos uma revelação mais completa, né? Agora nós passamos de uma revelação a outra e a anterior já vai ficando para trás. Aí nós buscamos a próxima em Deus. Não para ir de revelação em revelação. Entenda muito bem, quando Deus dá uma revelação a você, essa revelação muda você. Porque não tem, a palavra de Deus, ela não é informativa. Eu vou informar fulano sobre uma realidade espiritual. Não é assim que funciona. Quando Deus revela, Ele já criou. Então, se torna uma realidade, né? Mesmo a nosso próprio respeito, nós vamos mudando. Quando o Senhor Jesus Cristo falou, Simão, tu és Pedro, Pedro começou a se desenvolver ali. Ele não estava completo, mas ele começou a se tornar Pedro. Né? Entende? Bom, então, vamos passando de uma para a outra, né? E ele vai dizendo, eu vou te mostrar. Então, é um tempo de transição, em que a alma deve ficar ancorada nas promessas e na esperança delas. Abraão, sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar. Então, uma fé e uma esperança.
Não conhece a terra ainda, mas tem a fé e a esperança, né? No versículo 11, diz assim, 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Né? Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, quando Deus te move, você deixa para trás as coisas do passado. Quando Deus começa a mover? Quando você deixa coisas para trás. O lugar que você deixa, o lugar em que você está, nunca é o final. Nunca é o lugar final de chegada na Terra. Né? Vida com Deus é uma jornada, é uma trajetória de fé. E a pessoa que não quer seguir nessa jornada não colherá benefícios dela. Não colherá. Muitas vezes, eu vejo assim, igrejas, pastores trabalham e se esforçam, e estudam, e oram, e buscam, e constroem a palavra. Né? Tudo aquilo que seja confortável para a igreja, porque o pastor é assim mesmo, ele pastoreia. Né? Só que, de repente, os velhos vão embora. E os novos estão acostumados ao conforto. A unção vai embora, mas está tudo bem. Tudo certo, tem reuniões. O que está acontecendo? Essa igreja está morrendo. O crente chegou, a igreja chegou, não há esperança e nem grandes desafios. Porque andar por fé é andar sobre a água, e você tem que ser forte para manter a si mesmo desafiado em Deus para se mover. Então, não é um povo apacentado e confortável num lugar de descanso que vai alcançar o melhor de Deus, ou a unção. Porque Deus nos desafia sempre a prosseguir. Vejo em parte, o apóstolo Paulo disse. Tá? Vejo em parte, não no natural, na realidade espiritual, divina, ele está falando. Mantenha a esperança, e quando ela se concretiza, você verá alguma coisa a mais. Você continua crescendo em Deus e isso não tem fim, porque Deus é infinito, já falei isso para vocês. É uma vida de transformação cada vez mais profunda em Deus, de glória em glória. Tá? A sua conta celestial que você tem é um lugar espiritual em Deus conectada diretamente ao teu espírito humano. É o que você coloca no teu espírito que o diabo não pode roubar. A convicção que vem por uma intimidade com Deus ou por uma revelação, ninguém mais te tira. Nem as circunstâncias, nem a geografia, nem a história, nem a política, nada pode tirar algo que Deus te revelou e que gerou dentro de ti uma convicção, a certeza de uma coisa que você espera. Tá? Então, o Salmo 119, 11 e 12 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Senhor disse, o Senhor falou, então o Senhor faz. Se o Senhor é poderoso para fazer, então eu creio. E se eu creio, eu recebo. Amém? Se o diabo pode roubar a palavra, ele pode roubar a esperança. E então não tem onde ancorar a fé. É por isso que a palavra dentro de nós tem que estar firme. Como, sabe, nós temos que estar fincados na palavra, enraizados nela. É por isso que se deve também ir atrás da promessa. Como é que o diabo pode roubar uma promessa? Ele coloca outra no lugar. Ele coloca uma que tem a ver com o seu relatório natural no teu caminho. Mas olho para a palavra e tem uma promessa. Com uma promessa tem uma esperança. Com uma esperança tem uma visão, a qual coloco no meu espírito humano. E escondo do inimigo. Porque é aí que os rios de água viva fluem. Então, no meu espírito escondido. Tem orações que eu faço só em pensamento. Eu não falo a oração, porque eu não quero que ele saiba. Descobri uma coisa. Recebi palavras de homens de Deus consagrados que o inimigo está tentando de tudo para impedir que aconteçam, porque ele o viu. E ele sabe qual é o projeto de Deus, mas ele não vai conseguir. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas você entende do que eu estou falando? Esconder do inimigo. Muitas vezes as pessoas conversam sem
sem prestar muita atenção, assim como alguém que está em um lugar público fala uma indiscrição a respeito de uma pessoa e outro do lado, ou conhece a pessoa e está ouvindo, o inimigo é assim. Ele tem os seus enviados em toda parte, que não são pessoas, mas são espíritos, né? Então, como é que eu faço esses depósitos espirituais? Comendo a palavra de Deus, meditando nela, trazendo de volta para a mente. Coloco a esperança e a visão dentro de mim. E isto é depósito espiritual. É aquilo que Abraão tinha. É um depósito que eu estou fazendo em meu espírito. Meditando na palavra, eu faço um depósito em meu espírito. Como tiro desse depósito espiritual? Isaías 12. Vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Aleluia. Confesso a palavra com a minha boca e o meu coração. Faço isso confessando, pregando, compartilhando, orando e pensando nela. Eu recebo de Deus, em meu espírito, aquilo que vejo diante de meus olhos. Deus me respondeu. Ah, mas não aconteceu ainda. Deus já respondeu. Deus me prometeu, eu recebo. E então tenho no meu espírito a certeza. E as coisas começam a acontecer. Porque a fé é a firme convicção das coisas que se esperam. É a certeza. É a certeza, é a convicção, é a certeza absoluta daquilo que não se vê. Amém, queridos? Então, sobre a caminhada de Abraão era isto. Que o Senhor nos dê graça, que nós possamos prosseguir, olhando para os heróis da fé. Não há só Abraão, tantos outros que podem nos instruir com aquilo que viveram, porque o que eles viveram são exemplos para nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela vida de Abraão. Muito obrigado, Senhor, porque, sim, é verdade, nós agora em parte conhecemos, em parte profetizamos. Um dia vamos conhecer, eu creio que é te conhecer, como somos conhecidos. Que dia glorioso este. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado até aqui. Que nós possamos prosseguir e nesta caminhada, nessa jornada de fé, ter firme a certeza daquilo que nós ainda não vemos, Senhor. A convicção absoluta que o Senhor nos deu, Pai. Ancoramos, Senhor, a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança na Tua palavra, na Tua fidelidade, no Teu ser, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, ó Santo de Israel. Que tudo aquilo que o Senhor intenta fazer na nossa vida, no passo a passo que o Senhor vai nos conduzindo, que possa se completar para a Tua glória e para Teu louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.